Olá, estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Segunda IPI de Maringá, uma igreja na qual ninguém fica sozinho. Bom dia, graça e paz. Deus nos dá a graça de mais um dia e por causa disso nós encontramos o favor dele e as misericórdias dele. Deus é muito gracioso e é por causa dessa graça que nós temos perspectiva para a vida, expectativa para a vida. E eu convido você então a poder olhar para frente e viver uma vida e também um Natal sem medo. Hoje nós temos uma participação muito especial que é do Coral Sacro da Unicesumar no nosso oratório de Natal. Quero convidar então você a estar compartilhando isso nas suas redes sociais e também interagindo com a gente para a gente viver um momento realmente especial. Nós teremos esse momento, essa celebração e é muito importante que a gente esteja com o coração voltado para Deus. Então nós vamos estar celebrando isso através dessa participação especial. Sejam todos muito bem-vindos, vamos louvar o Senhor e sermos edificados pela palavra de Deus, pela presença dEle na nossa vida. Canto louvores ao teu nome, Senhor, louvores ao teu nome, Senhor, pois teu nome é santo e digno de louvor. Canto louvores ao teu nome, Senhor, louvores ao teu nome, Senhor, pois teu nome é santo
és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transbordou, Pai, de amor que não tem fim. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu, o povo seu buscar no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, e a glória de Deus o Senhor, e a glória de Deus o Senhor será revelada, será revelada. A glória de Deus o Senhor, e virá de Deus o Senhor será revelada. A glória de Deus o Senhor será revelada. Toda carne verá sua glória, Toda carne verá sua glória, pois a toda carne verá sua glória, toda carne verá sua glória, toda carne verá sua glória, toda carne verá sua glória. E a glória de Deus o Senhor, toda carne verá sua glória. E a glória de Deus o Senhor será revelada. toda carne Toda carne
A música que nós vamos ouvir a seguir é uma das músicas de Natal mais cantadas e mais tocadas no mundo. Essa música foi composta por um jovem de 26 anos chamado Mark Lowry. Mark era uma pessoa, quando criança, muito problemática. Tinha muitas dificuldades, muitos problemas. As pessoas diziam que ele não tinha futuro, que ele não tinha muita possibilidade. Mas ao crescer, com 26 anos, ele começou a ir para a igreja. E Deus começou a trabalhar o coração dele. E Mark foi sendo transformado, mudado. E ele começou a participar do grupo de música da igreja. Certo dia, o seu pastor se aproximou do grupo de música e propôs a eles que escrevessem um pequeno programa de Natal. E Mark foi para casa, e quando voltou na semana seguinte, ele voltou e disse ao pastor: pastor, eu fiz algumas perguntas que eu gostaria de ter feito, para Maria. Ele disse: as perguntas são mais ou menos estas. Maria, você sabia que esta criança que você tem, ela será aquele que vai proclamar, que vai trazer as boas novas para a humanidade? Maria, você sabia que esta criança é aquele que veio para salvar os nossos filhos e as nossas filhas? Maria, você sabia que essa criança é aquele que controla as tempestades do mar com o gesto da mão? Maria, você sabia que esta criança é aquele que dá visão aos cegos e dá voz aos mudos? Maria, você sabia que esta criança, quando você a beijava a face, não de uma criança, mas do próprio Deus? Maria, você sabia que esta criança é aquele que veio para governar as nações? Deus usa na bondade dele, na graça dele, as pessoas as mais diferentes. Usou a vida de Maria e usou a vida de Mark, que era um desconsiderado por todos como inútil, para a glória dele. Deus pode usar a sua vida também. É desejo de Deus usar a sua vida e transformar a sua existência. É desejo de Deus usar você para a glória dele. Ouça essa música, crendo que Deus pode usar você. Não sabias tu, ó Maria, que teu Filho Salvador é? Não sabias tu que por sobre o mar um dia ele andaria, e que o teu bebezinho sim traria vida a nós? E o bebê que concebeste teria que entregar. Não sabias tu que o teu bebê um cego curaria? Não sabias tu que um temporal sim ele acalmaria? E que o teu bebezinho com os anjos já andou,
desejava o próprio Deus. Oh, não sabias tu que o cego, pois, faria ver, e o surdo escutar, o coxo andar, e o mundo sim faria então falar. Oh, não sabias tu que teu filho, Senhor de tudo Ele é? Não sabias tu que o teu bebê os povos julgaria, e que o teu bebezinho é o Cordeiro do Senhor, e a criança que seguras é o grande eu sou. Oh, não sabias tu, Senhor de tudo Ele é? Oh, não sabias tu, não sabias. Nós acabamos de ouvir essa belíssima música, Mary Did You Know? Maria, você sabia? E essa música trata desse tema a respeito de Maria. Na verdade, Maria foi usada por Deus de uma forma maravilhosa, porque ela se propôs, ela disse que seja feita a tua vontade na minha vida, e aceitou ser usada por Deus de uma forma maravilhosa. Mas Maria, ela não sabia tudo que iria acontecer com ela. Desde o início, ela ficou muito assustada, teve muito medo. Ela não sabia o que aconteceria com ela. O texto bíblico diz: e ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar. É Lucas capítulo 1, verso 29. Ela não tinha a menor noção, por isso veio um temor no coração dela, veio um certo medo dentro do seu coração, porque ela não sabia como é que seria aquela gravidez. O texto diz que a gravidez seria através o anjo explica para ela que seria a sombra do Espírito que iria tomar conta dela, e ela iria ficar grávida. Ela não sabia o que iria acontecer com ela. Imagina uma menina entre 13, 14, 15 anos tendo que enfrentar aquela situação, tendo que viver aquela dificuldade toda, numa sociedade extremamente machista, preconceituosa, moral e religiosamente. Na história do Antigo Testamento, conta-se que se uma pessoa jovem ficasse grávida e não se casasse, ela teria que ser apedrejada. Imaginem os temores no coração de Maria. Era isso que acontecia com Maria. Ela estava cheia de medos, cheia de temores, porque ela não sabia o que iria acontecer com ela. Ela ficou grávida e ela também não sabia o que iria acontecer com aquela criança que iria nascer. A voz do anjo foi: Maria, não temas. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Será grande, chamado Filho do Deus Altíssimo, Deus o Senhor, e ele reinará para sempre. Maria não sabia que ela estava sendo, que o coração dela, a alma dela, mas o corpo dela estava abrigando
o próprio Deus, o próprio Senhor. Era algo impossível ela imaginar e pensar que ela estava sendo grávida ou gerando aquele que iria governar as nações, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Para Maria era algo inimaginável. Mas Maria, à medida que ela foi vivendo, ela foi percebendo que as pessoas que estavam ao redor dela foram distorcendo aquilo que ela viu em Jesus, e aquele Jesus que ela havia gerava nas pessoas muita confusão, e eles não sabiam muito bem o que significava aquele Jesus que havia nascido e havia chegado até eles. E ao longo da história, a visão que nós estamos ganhando de Jesus é uma visão distorcida. Por isso, quando chega o Natal, uma grande parte das pessoas, elas não sabem muito bem o que significa o Natal para elas. Elas não entendem, elas não compreendem quem é Jesus. Assim como os contemporâneos na época de Maria não compreenderam quem era Jesus. Muitas pessoas têm Jesus hoje como alguém que os irrita. E o Natal a gente percebe isso claramente. As pessoas ficam incomodadas com as celebrações, com os cultos, com as festas cristãs que se faz, mas principalmente as pessoas ficam profundamente irritadas quando alguém começa a explicar o que significa verdadeiramente o Natal. Quando começa a ser desconstruído essas ideias que correm no Natal, como se Jesus fosse confundido com o Papai Noel, como se Jesus fosse uma pessoa qualquer, como se as músicas que celebram a Jesus devessem ser trocadas. Nos Estados Unidos atualmente não se pode mais desejar Feliz Natal, tem que se desejar para as pessoas boas festas. Isso demonstra a irritação que as pessoas têm quando elas não conhecem a Deus e quando elas não sabem quem é Jesus. Herodes foi uma das pessoas que ficou profundamente irritado porque Jesus havia nascido. Ele ficou tão irritado que ele resolveu destruir e matar todas as crianças que haviam nascido naqueles dias. E Jesus estava incluído naquele grupo. Todos ao redor de Jerusalém e de Belém e de toda a região ali da Galileia deveriam ser mortos. De tamanha irritação. A irritação de Herodes estava ligada ao poder, à perda do poder, à perda das possibilidades dele continuar sendo rei. O povo de Israel também ficou muito preocupado. O povo de Israel ficou preocupado porque eles sabiam que a irritação de Herodes seria muito grande e sobraria para a população de um modo geral. Se você é um desses que não conhece Jesus, provavelmente você vai ficar muito irritado, muito pressionado, especialmente quando você começar a ouvir que Jesus Cristo não é isto que a maioria das pessoas celebram, mas Ele é o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, e isso provoca irritação. Se você é um desses, certamente você tem uma companhia, a companhia de Herodes, mas não a de Deus. Jesus tornou-se para muitos também alguém para ser tolerado. Onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. Há muita gente que acha que o Natal, ele é mais uma festa religiosa. É apenas isto. E de fato ela tem essa característica de festa religiosa, porque as pessoas distorceram, porque elas não sabem quem é Deus. Por isso elas toleram. Elas acham, tudo bem, não tem problema, é mais uma comemoração religiosa, como tantas outras que a gente tem, especialmente aqui no nosso país. Há tantas festas religiosas. O Natal é mais um feriadão religioso.
mais uma oportunidade para as pessoas descansarem, mais uma chance das pessoas se divertirem. Agora no Covid-19, nesse Natal do Covid-19, as autoridades estão preocupadas porque muitas pessoas vão se reunir nesse momento de preocupação apenas porque elas querem se reunir e festejar, não porque eles querem celebrar ao Cristo vivo que veio ao mundo, mas porque eles querem apenas comer, beber, se divertir. Então, o Natal e Jesus pode ser tolerado. Há muita gente que não sabe quem é Deus e não o conhece, por isso apenas toleram. Há um outro grupo de pessoas que admiram Deus. Ah, sim, o Natal é uma coisa importante, é muito legal, é muito bom, fala de Deus, coisas de Deus é sempre boa. As músicas de Natal, elas são muito bonitas, são muito boas. Ah, Deus deve ser admirado. Deus deve ser alguém que a gente tem uma certa admiração, um certo cuidado. A própria palavra de Deus ensina que o fato de alguém dizer até que crer em Deus não tem nenhum significado. A palavra de Deus ensina, conforme Tiago, capítulo 2, verso 19, você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. É isso que a palavra de Deus quer dizer. É que o fato das pessoas ficarem apenas se voltando e dizendo que creem em Deus, e aí nessa época do Natal eles irem a uma igreja, eles irem a um templo, eles participarem de alguma cerimônia religiosa, eles acompanharem a família em algum momento religioso, isto para Deus nada significa, porque há muita gente que diz que crê em Deus, mas não o conhece de verdade. É um Deus para ser admirado de longe, distante, não tendo nada a ver com a vida das pessoas. Há um outro grupo de pessoas que faz de Jesus apenas um líder religioso. Ah, Jesus é um líder religioso. E eles comparam Jesus então com os demais líderes religiosos. Há uma grande diferença entre Jesus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Jesus estava dizendo. Ele não é um líder religioso. Por isso não é suficiente as pessoas terem esses gestos, vamos dizer assim, religiosos, essa coreografia religiosa quando eles vão a um templo, eles saberem fazer os sinais que fazem quando vão a um determinado lugar e a um templo, eles dizerem algumas palavras religiosas ou até mesmo saberem alguns textos da Bíblia de cor. Isso para Deus não tem nenhum significado. E por isso que o Natal para essas pessoas é apenas um Natal no sentido de admirar, no sentido de fazer de Jesus um líder religioso. E para muitos, ele se tornou uma pessoa que irrita e que traz uma pressão sobre uma grande parte das pessoas. Porque as pessoas, há um grande número, que apenas dizem que conhecem a Deus, que apenas louvam a Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. Não é o suficiente, diz Jesus. Todos os líderes religiosos passaram por esta terra e morreram. Buda morreu, Maomé morreu, Confúcio morreu, todos os papas morreram, exceto o atual. Todos os grandes pastores, que muitos crentes os veneram, morreram. Não há líder religioso que tenha sobrevivido e que tenha vencido a morte. Somente um fez isto, e ele se chama Jesus. Por isso não é o suficiente você cantar músicas para ele.
Você precisa de fato crer nele e trazê-lo para dentro do seu coração. Foi por isto, e é por isso que há uma grande diferença entre a maneira como nós vemos Jesus e como a sociedade tem visto Jesus, e a maneira como Maria viu Jesus, e todos que creem nele veem Jesus e o Natal. Maria, ela viu Jesus e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Maria viu Jesus crescendo e viu como a graça de Deus ia ganhando cada vez mais e impedindo que Jesus tivesse as atitudes pecaminosas. Como diz a palavra de Deus, que Jesus sofreu todas as tentações que nós sofremos, exceto que ele não cometeu pecados. E isso aconteceu porque ele crescia, e cada vez mais a gente pode dizer assim, o coração dele ia sendo cada vez mais pleno nas ações daquilo que acontecia na alma e no coração dele. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. E as manifestações de Jesus eram sempre nesse processo, cada vez mais humano e cada vez mais divino. As manifestações dele demonstravam isso, e Maria viu isso acontecendo com ele. Maria viu Jesus morrer na cruz. Ele cresceu, andou aqui na terra fazendo bem para as pessoas, fazendo milagres, dando vista aos cegos, dando luz àqueles que não tinham uma direção, dando voz àqueles que eram mudos, abrindo os ouvidos daqueles que não podiam ouvir. Jesus, ele sempre fazia os milagres para mostrar que ele era totalmente Deus, e ao mesmo tempo ele vivia essa dimensão totalmente humana. Ele se cansava, ele chorava, ele transpirava, ele andou na terra, diz o texto, fazendo bem, porque ele era Jesus. E Maria viu isso acontecer, viu ele andar, crescer, fazer o bem e finalmente morrer na cruz. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser curados, salvos, libertos, curados na nossa alma, curado nas nossas emoções negativas, para que pudéssemos ser libertos das nossas mágoas, das nossas doenças, das nossas taras, dos nossos problemas. Jesus morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados e para nos libertar de nós mesmos e de tudo aquilo que está em nós e que não vem de Deus. Ele morreu na cruz e foi transpassado, segundo o texto, por causa das nossas transgressões. Foi isso que Maria viu, e por isso Maria tinha uma dimensão diferenciada de quem era Jesus, porque ela creu, porque ela confiou, porque ela disse: faça em mim a vontade de Deus. Maria viu também Jesus sair do túmulo, romper com a morte e ressuscitar. Não está aqui porque ressuscitou, como ele disse: vinde e vede o lugar onde jazia. Maria foi uma das primeiras a ver, entre as mulheres, ela foi uma das primeiras a ver a ressurreição de Jesus. Ela acompanhou Jesus indo para a cruz, e ela viu quando Jesus ressuscitou, foi ao túmulo e nada mais encontrou. Ali estava Maria presenciando um fato, que Jesus havia morrido e ressuscitado, e para ela não havia nenhuma dúvida, ele ressuscitou e a morte foi vencida. Maria então tinha uma dimensão a respeito de Jesus diferenciado de todas as outras pessoas, porque ela cria
A Bíblia diz que ela foi achada. Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Ela foi achada por Deus. Ela foi encontrada por Deus. Por isso ela entendeu, creu, confiou em Jesus. Ela foi encontrada pela graça de Deus. Todos os que creem em Jesus são por eles encontrados. Nós somos encontrados por Deus. Maria creu, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, disse o anjo a Maria. Foi isso que ela afirmou e foi isso que ela disse. Ela confirmou, de fato, de que as coisas que eram impossíveis, que era o Espírito Santo gerar nela uma criança, aconteceu na vida dela. E ela creu e confiou nessas promessas de Deus para a vida dela. As promessas de Deus para a sua vida é que você será perdoado, é que você será liberto. Se você crer em Jesus, você terá uma nova maneira de viver. Maria entendeu, Maria foi achada, Maria creu em Jesus e nas promessas. Ela confiou. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A grande dificuldade nos nossos dias é as pessoas confiarem na palavra de Deus e confiar naquilo que Deus diz que vai acontecer com elas. Elas têm muitas dificuldades. As pessoas preferem confiar no médico, as pessoas preferem confiar no político, as pessoas preferem confiar na ciência, as pessoas preferem confiar em tanta coisa. É isso que estamos vendo nesses dias de pandemia. As pessoas estão desesperadas, esperando que chegue uma vacina, para que elas tenham paz, tenham alegria, tenham prazer de viver. Que pena que muitos não confiam em Deus e não confiam na palavra de Deus. Maria fez uma coisa interessante. Ela louvou a Deus. Assim que nasceu a criança, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando a gente de fato conhece a Jesus, quando a gente tem Cristo no coração e Ele vem morar dentro de nós, a atitude que nós ganhamos, a atitude que nós temos, é uma atitude de gratidão, de louvor. Somos tomados de uma alegria imensurável. Somos tomados de uma paz que as pessoas não conseguem imaginar. No meio dessa crise toda, desse caos todo, dessa confusão toda, aqueles que têm Cristo no coração vão celebrar o Natal, vão celebrar com alegria, vão celebrar com prazer, ainda que eles não possam se reunir, ainda que eles não possam ter a família reunida. Aqueles que creem em Jesus terão alegria, terão paz, terão conforto, porque acreditam que são habitados pela presença de Jesus. A grande diferença do Natal não é a presença das pessoas. A diferença é a presença de Deus no coração. Se não houver Deus no seu coração, não haverá paz, não haverá alegria, não haverá conforto, não haverá prazer. E provavelmente, se você ainda não tem Cristo no seu coração, você está entrando num processo de tristeza, de depressão, de desesperança, sem ter a quem recorrer, sem ter a quem buscar. Preste atenção. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e aqueles que pertencem à sua casa. O que você precisa fazer nesse tempo de tanta confusão, de tanto desespero, de tanta falta de paz, o que você precisa de fato fazer é receber Jesus no seu coração, é deixar que Ele venha para dentro da sua alma, é crer nele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que se você abrir o seu coração
nesse momento, se você abrir o seu coração para o Senhor, conforme Ele diz, se você crer nele, obedecer a sua palavra e amar a Deus, o Pai o amará. E Ele, diz Jesus, Ele, o Pai, virá e fará morada dentro do seu coração. Então, a sua vida será diferente. Você terá um Deus não para ser admirado. Você terá um Deus não apenas para você cumprir gestos religiosos e cumprir tarefas religiosas e ações religiosas. Você terá um Deus que não será apenas os seus lábios. Você terá um Deus que não está apenas ao seu redor. Ele não será apenas o seu amigo. Ele vai entrar dentro do seu coração, fazer morada, se fazer presente, ser o seu Senhor e o seu Salvador, entrar dentro da sua vida e transformar a sua existência. Então, se você está aí, no meio dessa confusão, desse caos, desse desespero que tem tomado o coração de tantas pessoas, eu quero te desafiar para que você venha, confie e creia e receba e seja habitado pela pessoa de Jesus Cristo, para que você tenha um Natal de verdade, não apenas nesses dias, mas um Natal todos os dias da sua existência, que é a presença de Jesus no seu coração. Que Deus te abençoe. Tenha um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Não sabias tu, ó Maria, que teu filho Salvador é? Não sabias tu que por sobre o mar um dia ele andaria e que o teu bebezinho sim traria vida a nós? E o bebê que concebeste teria que entregar. Não sabias tu que o teu bebê um cego curaria? Não sabias tu que um temporal sem ele acalmaria? E que o teu bebezinho com os anjos já andou, e quando
passo que o teu bebê os povos julgariam. E que o teu bebezinho é o Cordeiro do Senhor, e a criança que seguras é o grande eu sou. Oh, não sabia Maria, que o teu bebê, Senhor de tudo ele é. não sabias que Oh, Maria, não sabias. Neste momento, nós queremos convidar você aí de casa a orar conosco sobre vários pedidos de oração. Então, junte aí a família, nós vamos estar, neste momento, clamando a Deus que um de vocês aí de casa possa levantar a voz diante desses temas. É um momento muito complicado para o mundo todo, para a nossa nação, para a nossa cidade e também para a nossa igreja. Muitas pessoas estão doentes, enfermas. Ore para que Deus trate, cure e traga a paz que excede todo entendimento. Ore também pela nossa nação, para que Deus venha dar uma paz, que o Senhor abençoe de modo que a nossa nação ela consiga passar por esse momento tão conturbado. E você que quer também que oremos por você, nós temos uma lista de oração que os pastores e obreiros e outros membros da igreja recebem, orando por essas pessoas que pedem e que estão passando por algum tipo de necessidade. E você pode também escrever um e-mail ou até mesmo pelo chat, se você se sentir mais à vontade, pode compartilhar o seu pedido de oração e nós estaremos incluindo os seus pedidos para que possamos orar também por você. Tá certo? Vamos orar? Neste momento, Deus, nós colocamos essas pessoas, essas famílias, essas necessidades diante do teu altar. Pedimos a Deus que o Senhor venha agir de maneira graciosa, como é do seu costume, ó Deus. E venha suprir, ó Pai, essas necessidades, ó Pai. Traga cura para aquele que necessita, ó Deus. Traga sabedoria para aquele que precisa tomar uma decisão, ó Deus. Traga paz para aquele que está em conflito consigo mesmo, ó Deus. Que o Senhor abra portas para aqueles que estão batendo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mude essa situação e que o Senhor venha agir de maneira que esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, ó Pai, possam celebrar, ó Deus, a mudança de cenário, de situação, ó Deus, e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.
A graça de Deus se manifesta de várias formas na nossa vida. Uma delas é quando Deus nos dá a oportunidade de contribuir com o seu reino. O Senhor nos permite fazer isso de várias formas, mas nesse momento nós queremos convidar você e desafiar você a contribuir também financeiramente através dos seus dízimos e ofertas. Na nossa tela você vai ver que nós temos disponível para você as nossas informações bancárias. Você pode fazer isso por transferência ou, se você quiser algum outro tipo de informação, você entra em contato com a Secretaria da Igreja. Nós desafiamos você a fazer isso porque é parte da nossa natureza, como Igreja do Senhor, contribuir com o seu reino e também apoiar famílias que precisam da assistência, do apoio, da ajuda da igreja. Nós queremos também destinar esse momento a estar orando pelas pessoas que precisam de uma provisão financeira, uma providência de Deus, uma ação de Deus na sua vida, e orar também pelas pessoas que estão contribuindo. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem sido nosso sustentador. Te agradecer porque o Senhor coloca em nós um coração disposto realmente a compartilhar. Que a tua igreja continue tendo, ó Deus, uma ação do teu Espírito para ter sempre disponibilidade e generosidade. E para as pessoas que estão passando por dificuldades, que precisam do teu agir nas finanças, na provisão, que o Senhor esteja surpreendendo e atendendo essas pessoas conforme a tua graça, conforme a tua vontade, conforme a sua bondade, ó Deus. Nós te louvamos e confiamos a ti, ó Deus, as nossas finanças. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Oi, gente! Eu vim apresentar os avisos dessa semana, então vamos lá. O ano está chegando ao fim, mas a nossa igreja continua à disposição para te apoiar pastoralmente. Procure os nossos pastores ou a secretaria da nossa igreja. Teremos grande alegria em poder caminhar com você. Aqui, ninguém fica sozinho. Você tem participado da Terça da Esperança? Essa semana será a última do ano e queremos muito poder contar com a sua participação. No Facebook ou no YouTube da nossa igreja, na terça-feira às 20 horas. Esperamos por você! No próximo domingo retornaremos os nossos cultos drive-in, graças a Deus. E será de uma forma muito especial, onde você poderá participar conosco do culto das luzes. Será uma linda celebração para glorificar a Jesus e abençoar a sua família e os seus convidados. Em virtude disso, não teremos atividades no templo e nem online no dia 20 de dezembro. Prepare-se para estar com a gente às 19 horas no estacionamento da Unicesumar. Você estará aqui em Maringá no dia 31 de dezembro? Então temos um encontro marcado, um culto de ação de graças pelo ano que passamos, às 20 horas no templo. Será um tempo precioso de louvor, gratidão e meditação da palavra. E fique tranquilo que isso não vai atrapalhar as festas familiares, e sim deixá-las ainda mais abençoadas. Venha estar com a gente! Esses foram os avisos. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo. Uma ótima semana para todos! Ao chegarmos ao final do nosso culto nesta manhã, nós queremos fazer um convite para você. No próximo domingo, nós teremos o nosso culto das luzes, que é o culto de Natal da nossa segunda igreja. E nós queremos convidar você e convidar os seus amigos a virem. Nós vamos fazer uma linda celebração. Será o nosso culto drive-in na Unicesumar. Você pode vir no seu carro, junto com a sua família. Você vai ter distanciamento, ao ar livre. E nós queremos convidar você para estar conosco. Vai ser uma celebração belíssima. Eu espero que você esteja aqui conosco no próximo domingo para o nosso culto das luzes. Quero convidar você para orarmos ao Senhor no encerramento do nosso culto nesta manhã. Oremos. Te damos graças, Senhor, pela vida que temos em Jesus Cristo. Porque a sua presença em nós não acontece apenas no Natal. Mas desde que o Senhor nos alcançou pela sua graça e misericórdia e veio morar dentro de nós, todos os dias da nossa vida, nós celebramos com alegria, com louvores, com gratidão a tua presença.
Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, pelos louvores que aqui tivemos, pelas lindas músicas que tivemos. Te damos graças, Senhor, pela bênção da Tua palavra que nos ensina e nos mostra o Teu caminho aqui nesta terra, o Teu itinerário, para que o Seu amor fosse demonstrado a nós. A nossa gratidão pela Tua palavra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos agora interceder, ó Pai, por aqueles que ainda estão vivendo em desespero, por aqueles que estão com medo, por aqueles que têm temores no coração em função dessa pandemia que tem tomado conta do mundo. Nós pedimos que o Senhor venha através do Teu Espírito e da Tua presença ganhar os corações das pessoas, e que eles venham a crer e confiar em Ti, sabendo que o Senhor é a resposta e a cura para todos os males e pecados da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o conforto do Espírito Santo de Deus, esteja convosco, irmãos e irmãs, neste Natal e em todos os dias da vossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.